Sabe que existem momentos nas nossas vidas que nós temos que escolher se vamos ser exterminadores ou vamos ser apenas aqueles que está para salvar vidas. Bora, arcanos, tranquilo, que Deus edifique cada um de vocês. Aqui vos fala Eti Soares e eu venho lhe trazer mais um Eu Vejo Deus em Tudo. Vamos falar sobre Oskar Schindler. Eu acho que você já ouviu esse nome, porém, não vou dar spoiler, assiste até o final. Em 1936, Oskar Schindler ele é contratado para ser espião nazista. Cara, e ele tava ali nas suas missões para trazer aquele bonde de informações para aqueles... Ia falar uma palavra que não pode. Mas... daquele sujeito, aquele insano, sabe? Eu vou colocar a carinha dele aqui, que aí vocês vão ver que não preciso falar o nome. E através dele ele chega na Tchecoslováquia, mas acontece algo que ele não esperava, pois ele foi pego. Ele estava próximo de ser morto, só que a Tchecoslováquia seria a próxima a ser dominada pelo poder dos nazistas, entendeu? E o que acontece nessa situação para que ele não morra? Rola o Acordo de Munique, que faz com que ele sobreviva. E para retribuir todo esse carinho dado pela essa invasão, parece sarcástico, mas é verdade, ele entra pro Partido Nazista em 1938. O que ele resolve fazer? Vamos trabalhar no mercado ilegal, porque ele era ganancioso, ele gostava ali, sabe? Ele pega o uniforme do exército dos poloneses, que eles tinham acabado de perder o conflito, e ele começa a vender esses mesmos uniformes para os nazistas. Você sabe por quê? Pois era o motivo para que os alemães, os nazistas, vestissem essa roupa e forjassem um ataque dos soldados poloneses, sendo que eles não eram os poloneses, vocês estão entendendo? Para iniciar a invasão na Polônia, e aí sim se inicia a Segunda Guerra Mundial. A nossa vida é rodeada de ações. Precisamos entender quais são as nossas ações para que não possamos prejudicar o nosso próximo. Não para por aí. Ah, vou comprar uma fábrica na Polônia, já que ela foi totalmente dominada, certo? Eu estou do lado dos nazistas. E aí o que eu faço? Pois é um preço de custo assim, custo e benefício que não vou gastar nada. E vou contratar a mão de obra de judeus. Só que daí existe um ponto determinante. Ele passa a conviver com todos aqueles judeus. Eu vou dar uma margem aqui de tudo o que aconteceu antes dessa invasão da Polônia também, na Cracóvia, para que vocês entendam. Ali daquela questão eram 80 mil judeus, porém de 80 mil existiu uma queda para 15 mil. Posso dizer o que aconteceu com o restante? O que acontece? Schindler começa a se aproximar das famílias e aí começa a virada da chave. Pois eu acredito que Deus tinha que mostrar para ele que aquelas pessoas eram pessoas normais. Eram pessoas ali que tinham todo um projeto, tinham planos, tinham sonhos que foram destruídos por ser de determinada raça. Olha isso, raça, como assim raça? Ai meu Deus do céu! E aí ele começa a ver, começa a ter compaixão, ele começa a perceber. Só que daí em 1942 se dá início aos campos de extermínio. O que era o campo de extermínio, galera? Mandava um mundo de gente entrar, homens separados das mulheres, e eles estavam fazendo a viagem para a morte. Basicamente isso. Naquele momento ali na Cracóvia, onde as famílias estavam sendo expulsas dos seus ambientes, na força bruta, imagine a força bruta daqueles nazistas. O senhor Oskar Schindler ele pega e fala, não vou me corromper mais. Eu preciso ajudar esse povo. E ele começa a vender o que tem. Surge com uma grande ideia de fazer uma fábrica de armamentos. E os nazistas concordaram, até porque era algo que eles gostavam muito, né? Imagina isso. A lista de trabalhadores na qual seriam direcionados para aquele local de trabalho seria uma lista que seria salva para não ser exterminados no campo de concentração. Foram 1.200 pessoas que ele conseguiu salvar. Aí eu te pergunto, foi muito? Cara, se você for ver pelo número, quantas pessoas morreram nesse holocausto, nesse extermínio incabível, insano, foi pouco. Mas você foi numa linha de raciocínio que dessas 1.200 pessoas, a vida continuou, pois
tiveram filhos, tiveram netos, tiveram, sabe? A sequência continuou. Então imagine quantas pessoas não foram salvas. E assim chega 1945, onde acaba a Segunda Guerra Mundial e vai para a Argentina. Só que em 1957 ele perde tudo novamente. Ele de fato abriu falência e ele volta para a Alemanha. E no que ele volta para a Alemanha, algo acontece. E é algo grandioso. Sabe aquelas 1.200 pessoas que ele salvou naquele holocausto? Até o último dia da vida dele, ele foi sustentado pelas 1.200 pessoas na qual ele salvou. O quanto Deus consegue nos transformar, independentemente do que você fazer de errado. Mas para Deus existe tempo para que você possa voltar atrás, se arrepender e fazer o certo. Então o que eu vou lhe dizer é que Jesus, ele cuida, ele trata, existe um processo na qual ele vai codificar, na qual ele vai equalizar, transformar, atualizar tudo que você possa imaginar. E eu lhe digo mais, os caras Schindler ficou tão determinado em salvar aquelas pessoas que Deus de fato tocou o coração dele, até porque nem quis ser enterrado na sua terra natal. O seu desejo era para ser enterrado em Jerusalém e foi obtido esse pedido. Hoje o corpo dele se encontra em Jerusalém. Cara, se não existe Deus nessa história, pode parar. E assim como diz na escritura, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mas o que ele ocasionou também para o início da guerra? Então Deus é justo em toda a situação, mas é necessário que nós possamos entender o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida, qual é o processo, para que possamos estar debaixo das suas asas e para que Ele possa garantir a grande transformação. E eu deixo aquela súplica de leve, por favor, se inscreva no canal, por favor, comente, deixe seu comentário, deixe o seu like. Se não for pedir demais, ative o sininho das notificações e nós possamos ultrapassar todas as barreiras blindadas possíveis. É basicamente isso. Gostou do conteúdo? Faz aquela força. Veja os outros conteúdos, os outros vídeos. Deus edificará a sua vida, entendeu? Fui!